Vamos lá. Então, para nós aqui, mesmo assim, eu acho que talvez vocês não estão enxergando direitinho aí, porque isso aqui foi escaneado e o scan não é muito bom, mas eu vou aqui explicar o que é para a gente fazer. Na semana passada, na quinta da semana passada, de hoje a 7 dias atrás, não, de hoje não, né? Na Semana Santa, por assim dizer, né? Porque hoje é segunda, né? 20/4, e essa aqui foi passada na quinta da Semana Santa, que foi vocês copiarem esse texto sobre conjuntos numéricos, e aí eu ficaria de explicar para vocês hoje o que era, né, um resumozinho, né, escaneado aqui do livro, é um resumo do resumo do resumo, e aí vocês iriam exatamente copiar no caderno, e agora eu vou esclarecer para vocês algumas coisas. Então, primeiramente, o que é os conjuntos numéricos, né? São os conjuntos dos números, né? E nós vamos começar aí pelos números naturais, que são os números positivos, né? 0, 1, 2, 3 e o infinito, né? Vai do zero até o infinito. Representado pelo n, né? Se for o n asterisco, não tem o zero, ele vai começar do 1, né? E aí você tem os números naturais. Não tem fração nem nada, são números próprios da característica deles. E aí a nossa outra parte são os números inteiros, que é um conjunto um pouco mais amplo, né? E aí ele é representado pelo o lado negativo, com a mesma sequência do lado positivo, né? Ou seja, os números naturais estão dentro dos números inteiros, né? E aí a gente tem aquela sequência, né? É representada pela letra Z, Z+, são o Z menos, são todos os números negativos, né? Z asterisco, né? Que é esse aqui, são todos os números positivos e negativos, com exceção do zero. Z menos, só os números negativos. Z mais, só os números positivos, né? Então, quando você tem essas características, né? Aí você é representado aqui por esses símbolos, né? Z asterisco não tem o zero. Z menos, os números, é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, são todos os positivos. É o Z mais, desculpa. Aí aqui você tem os Z menos, que são os conjuntos dos números não positivos, que são os negativos, né? E aqui no outro aqui é o conjunto dos números inteiros positivos, né? Aí você tem aqui o Z asterisco e o mais. Quer dizer que o zero não está e todos os positivos. Aí quando tem o asterisco e o menos, aí são todos os números inteiros negativos, ou seja, o zero não está. Aí você tem negativo, que o zero também não está, né? E o positivo, que são os conjuntos que não são negativos. Então, o zero está. Quando tem um asterisco, o zero não está. Sem asterisco, o zero está. Com asterisco, o zero não está. Sem asterisco, o zero está. Com asterisco, o zero não está. Ok? E aí nós temos outro conjunto, que é um pouco maior, que é o conjunto dos números racionais, representado por uma fração. Essa fração ela pode ser positiva, negativa, ok? E sempre ela é uma divisão de dois números inteiros. Então nós temos dois tipos básicos, né? A fração inteira, está aqui representada, 5 dividido por 1, né? 0 por 1, 0 por 2, tá? Qualquer fração inteira. Aí nós temos aqui as frações que não são inteiras, nós chamamos de decimais. Elas podem ser um inteiro com decimal ou pode ser totalmente decimal. Aqui nós temos o 0,2 e 1,35. É uma fração, mas é um número racional. Temos essa fração aqui, né, chamamos de periódicos, né? São as dízimas periódicas. 0,2222 são uma fração decimal que se repete. Ela pode se repetir de 1 em 1, pode se repetir de 2 em 2, dependendo do número que você coloca, ou até de 3 em 3. Mas é uma fração decimal. E aqui nós temos os conjuntos dos irracionais. Os irracionais ficam à parte, ou seja, nós temos os racionais, que englobam todos os inteiros, que englobam todos os naturais. Mas os irracionais é a parte.
Ele fica separado. Nós temos o π, que é um dos números irracionais mais conhecido, né? Observe que a dízimo não existe dízimo, ele não se repete, não tem um padrão próprio. Tem um logaritmo neperiano, também não se repete, não tem um padrão próprio, né? Ele é um inteiro e uma sequência decimal invariável. Raiz de 2, raiz cúbica de 2, né? Nós temos também a raiz de 3, que são todos números irracionais, ou seja, ele não pertence aos padrões anteriores, não é uma sequência decimal regular. Não deixa de ser uma fração, mas é uma fração irregular, por assim dizer. Aí nós temos os conjuntos reais. Esse conjunto tem todos os outros conjuntos. Tem os racionais e tem os irracionais. Naquela atividade anterior que nós passamos, né, que eu vou já mostrar para vocês, nela a gente falou exatamente disso. Vocês vão representar o povo do mundo em quem equivale aos conjuntos reais, né? Seria tudo que tem dentro do mundo. Então, seria as pessoas do mundo, que seria o quê? A humanidade, né? Todos os humanos são gente, são pessoas. Aí nós teríamos um conjunto que seria como se fosse o equivalente aos racionais, que englobaria os inteiros e englobaria os naturais. Quem seria eles? No caso, se nós fosse colocar aqui de países, seria todos os brasileiros. Dentro dos brasileiros, nós teríamos quem é que equivaleria aos inteiros? Seria todos os maranhenses. Dentro dos maranhenses, quem seriam nossos naturais? Todos os caxienses. E os irracionais seriam o equivalente aos os estrangeiros, que poderia ser, por exemplo, o povo que está no Japão, né? Os japoneses lá. Poderia ser o povo que está nos Estados Unidos, que seriam os americanos lá. Seriam os estrangeiros que não estão dentro do Brasil, que não estão dentro dessa categoria. Vou pegar aqui um outro caso do nosso exercício, né? Então, lá, daquela atividade anterior, eu passei isso aqui. Represente em forma de diagrama, comparando as pessoas do mundo conforme é representado os conjuntos. Então, o que foi que eu coloquei? Aí eu fiz aqui já esses rabiscos, né? Meio ruim aqui, mas eu fiz, né? Onde nós temos aqui os humanos, todos os humanos, todo mundo que mora na Terra são humanos, né? Fora da Terra são os extraterrestres. A gente podia colocar também. Só que aí, nos humanos, né? A gente coloca todos que estão dentro do planeta. Não vamos colocar ninguém fora, porque fora seria como se fosse um outro conjunto que não está dentro aqui dos reais. Aí, ó, o B aqui é os brasileiros, o M aqui é os maranhenses e o C aqui é os canadenses. E o A aqui, eu coloquei o A dos americanos, que são nossos estrangeiros, que estão dentro da humanidade, mas não estão dentro desse conjunto dos brasileiros que tem esses outros dois conjuntos. Que era esse aqui para vocês fazerem e mandarem para mim, tá ok? Uma outra coisa que foi pedido para vocês é aquela atividade. Então, ela também muita gente não me entregou, eu estou aguardando ainda, que é aquela atividade, essa atividade aqui, ó. Essa atividade é a nossa atividade padrão para você, que muita gente não me entregou ainda, que é do nosso período praticamente. E muita gente ainda não me entregou, eu estou preocupado. Mas eu vou aguardar ainda, porque nós vamos usar ela como revisão também para a nossa prova, para nós finalizarmos aqui essa parte de conjuntos, tá ok? E aí eu vou fazer uma videoaula só respondendo essas questões aqui, e aí colocar aqui no canal, tá ok? Então, até a próxima. Um abração e fique em casa.